Sejam bem-vindos a este vídeo. Neste canal vamos prosseguindo com a nossa série O Diabo e os Demônios, o que ensina a Escritura, a Igreja e os fatos. Este vídeo tem como título Os Exorcistas e as Almas Penadas. Se trata de um comentário a um capítulo do livro do famoso exorcista Padre Gabriele Amorth, o livro Exorcistas e Psiquiatras. O capítulo tem como título As Surpresas dos Exorcistas com as Almas dos Falecidos. Bem, vamos lá ver o que diz Padre Gabriele Amorth e fazer alguns comentários oportunos sobre essa questão. E qual é a questão? Qual é o problema que Padre Gabriele Amorth coloca no capítulo deste livro? Ele chama de o problema das presenças, ou seja, diz ele, se é possível que o demônio atormente uma pessoa servindo-se da alma de um danado, né? Uma alma condenada, ou a chamada alma penada, ou se, de um modo ou de outro, é possível encontrar nas pessoas exorcizadas a presença de almas de falecidos. Ou seja, a pessoa que, de repente, sofre uma possessão ou uma vexação, ela estaria sendo vexada ou possuída não por um demônio, mas por uma alma de uma pessoa falecida, uma alma danada, ou uma alma condenada, ou uma alma penada. Será que isso é possível? Uma pessoa, ao invés de ser possuída pelo demônio, por exemplo, ser possuída por um espírito de uma pessoa falecida? Ou numa, por exemplo, casa mal assombrada, em vez de ser demônios que estão assombrando aquela casa, ser espíritos de almas penadas que estão vagando por ali e de repente, por exemplo, causam perturbações numa casa. Isso, portanto, seria por conta de demônios ou espírito de mortos, almas falecidas que estariam ali. Essa é a questão que é colocada por Padre Gabriele Amorth, a questão da presença de almas de falecidos. Bem, isso é um ensino da Igreja. Seria isso possível acontecer? A Igreja simplesmente não diz nada sobre isso. Absolutamente nada. Conforme a gente já pôde observar nos vídeos anteriores em que tratamos da Escritura e do magistério da Igreja, esta questão não é nunca afirmada pela Igreja como uma possibilidade. Mas vamos ao que Padre Gabriele Amorth vai trazer neste capítulo e vamos fazendo os comentários necessários. Ele continua dizendo: tenhamos igualmente presentes as definições dadas pelos concílios de Leão e Florença, que definiram que as almas, logo depois da morte, ou vão para o paraíso, ou para o purgatório, ou para o inferno. E esta é a doutrina da Igreja. São definições que sublinham claramente que o período de prova terminou. E aí diz Padre Gabriele Amorth, mas deixam campo aberto a muitos estudos e interpretações. Quais? A saber, ele continua, sobretudo, não ficou definido que tal aconteça em todos os casos. Mas como não? Como não? Fica sempre aberto ao estudo e à formulação hipotética a real condição das almas e aquilo que podem fazer nesse período não definitivo que vai desde a morte até a parousia, quando se der a ressurreição da carne e do juízo universal. Então aqui Padre Gabriele Amorth está dizendo que a Igreja define que aquele que morre, a alma, ou vai para o purgatório, ou para o paraíso, ou para o inferno. Mas ele diz, a Igreja não disse que em todos os casos isso acontece. Então pode ser que em algum caso uma alma fique vagando. Ou, como nós vamos ver, alguns que vão dizer, uma alma condenada que está no inferno pode ser mandada a este mundo por obra do demônio. Então o demônio poderia servir-se de almas que estão no inferno para também possuir pessoas ou assombrar casas. Teoricamente, então aqui Padre Gabriele Amorth está dando brecha para tais possíveis casos, mas não é o que a Igreja ensina. A Igreja não deixa campo aberto para estudos e interpretações de outras coisas. Ela diz tão somente após a morte ou se vai
né? Já vem o juízo particular, e aí ou se vai para o purgatório, ou para o inferno, ou para o paraíso, ponto. E em nenhum lugar a igreja fala da possibilidade, né, das almas virem a este mundo. Bem, então o padre Gabriel Amorfi vai trazer em seu livro o depoimento de vários exorcistas. E vai ser interessante a gente acompanhar estes depoimentos, que nós vamos ver que os exorcistas têm opiniões diferentes sobre este tema. Vamos lá. O exorcista padre René Crozet, baseado na rica casuística devida à sua enorme atividade, considera que uma alma pode ser atormentada não apenas pelas almas ou falecidos, mas também pelas almas viventes, pelo mago que provocou a possessão diabólica ou pela pessoa que a encomendou ao mago. Agora, como isso acontece seria um grande mistério, né? O que esse padre René Crozet está dizendo? Uma pessoa pode ser possuída não só pelo espírito de uma alma de um falecido, mas, por exemplo, pelo, né, talvez é o nome que vão dar, o duplo da alma de uma pessoa viva. Então, a pessoa viva, né, o duplo da sua alma poderia possuir uma pessoa, o que é um absurdo, uma fantasia. E isso tem a ver, né, com doutrinas ocultistas e esotéricas que não tem nada a ver com a doutrina da igreja. Né? Mas é óbvio que uma pessoa influenciada por um mago, ela pode entrar num estado tal de transe, né, e achar que é aquele mago que está lhe causando este tormento. E aí alguém pode interpretar, olha, tem uma parcela da alma do mago que está atormentando a pessoa, mas é tudo psicológico. Tudo absolutamente psicológico. Então, dar abertura a essas interpretações que têm fundo ocultista é um absurdo e é lamentável, né? Mas vamos continuar aquilo que vai dizendo, né, padre Gabriel Amorfi a partir do testemunho de vários exorcistas que ele vai trazer. Isso é interessante. Um exorcista de Lásio. Na maior parte das vezes, diz este exorcista, pude verificar concretamente o aviso do ritual, o ritual de exorcismos da igreja, que diz, né, após muita insistência, aparecia a presença de um demônio que tentava fazer-se passar por alma de um determinado morto, com a indicação exata do nome. Então, né, um demônio possui alguém dizendo ser uma pessoa, mas no fundo era um demônio. Outras vezes, pelo contrário, tive a impressão de me encontrar em presença de um morto. Declarava-se danado, ou seja, condenado, e, por meu lado, ordenava-lhe que fosse para onde Cristo juízo o tinha destinado. Caso contrário, prometia-lhe sufrágios, solicitava-lhe que se arrependesse de suas culpas e recomendava aquela alma, sob condição, à misericórdia de Deus. Tive casos em que estas eventuais almas deixavam de se ouvir, mesmo tendo que prosseguir com os exorcismos, e casos em que, depois de algumas vezes, estas almas pareciam regressar, para depois desaparecerem totalmente. Descrevo a experiência tal e qual ocorria, sem qualquer intenção de deduzir conclusões. Isso é interessante. Então, uma pessoa está lá possuída e diz que é o demônio. Aí faz o exorcismo e expulsa. Outra está lá, entra em transe e diz que é o espírito de uma pessoa que faleceu. Será? Né? Será que não é um engano do demônio? Será que não é algo psicológico? Né? Bem, os nossos exorcismos, diz esse padre, são orientados para a libertação das almas da posse demoníaca ou dos malefícios. Se durante os exorcismos ocorrem experiências especiais, parece-me boa coisa dar testemunho delas, mas não é da nossa competência a tarefa de tirar conclusões que estão fora do nosso ministério. E aqui pelo menos é interessante o que esse padre diz, né? Não sei, não tiro conclusões. Eu simplesmente faço lá as minhas orações, né? Se a pessoa está dizendo que é um espírito que está ali, eu recomendo que ela vá para o lugar onde ela deve ir, em nome de Cristo. Às vezes, né, se entende que pode ser uma alma do purgatório, então eu rezo para que aquela alma, né, possa alcançar o céu, porque se tem essa crença, né, de almas que às vezes também não foram condenadas ao inferno, né, foram e devem ir para o purgatório, mas ainda estão muito presas às coisas deste mundo, então ficam vagando neste mundo. Então, vamos rezar por elas, oferecer missas a elas, para que elas possam se desprender deste mundo, né, e fazer a sua passagem definitiva. Mas isso também não é doutrina da igreja. Essa ideia de que tem almas vagando neste mundo, porque estão presas a este mundo, não é doutrina da igreja, né? Não é. Bem, em todo caso,
Este exorcista é muito sincero em dizer: não sei, não é da nossa competência tirar conclusões, ele tão somente, né, faz as suas orações, né, o rito do exorcismo, acreditando às vezes que as pessoas estão possuídas pelo demônio, e pode ser que às vezes as pessoas que estão dizendo que ali há um espírito, pode ser também um engano do demônio, né? No fundo também pode ser tudo psicológico, como a gente já viu, né? Até mesmo a afirmação de que é um demônio, mas isso é outra questão, né? Mas é interessante aqui o testemunho deste exorcista. Bem, o exorcista da Sicília vai dizer: a minha opinião, baseada na experiência pessoal, é que o diabo, para perturbar as pessoas viventes, também pode servir-se dos danados, especialmente daqueles já possuídos enquanto estavam vivos. Então, olha o que esse exorcista está dizendo, né? O diabo, ele pode servir-se do espírito de almas que estão no inferno e que nessa vida foram possuídos. E agora então, o demônio, né, como que dá ordem a esses espíritos para possuir as pessoas. Então, haveriam pessoas que são possuídas não pelo demônio, mas pelo espírito de pessoas que estão condenadas no inferno, né? Esse exorcista diz: esta opinião não é negada pela definição dos dois concílios de Leão e de Florença, em que se afirma que as almas, logo depois da morte, enfrentam o juízo de Deus e entram ou no paraíso ou no purgatório ou no inferno. Mas como não nega? Esse padre está dizendo algo que a igreja não afirma, né? Nada proíbe, continua esse padre, que Deus possa conceder ao diabo a utilização dos danados que no inferno estão sob o seu domínio e que, de certa maneira, se encontram demonizados para atormentarem os viventes sobre a terra. E qual a base para dizer isso? Alguma base na Escritura? Não. Alguma base no magistério da igreja? Não. E qual é a base? Fantasia. Com todo respeito, fantasia. Dizer que Deus pode dar permissão ao diabo usar os espíritos que estão no inferno para atormentar e possuir as pessoas na terra. Isso não está na revelação, não está no ensino da igreja, nada. Isso, como nós vamos ver, é erro de interpretação nos casos em que pessoas fora de consciência, em transe, né, e acreditando estar possuída por espíritos, e esses exorcistas acreditam nisso. Então tentam agora buscar explicação disso, né, numa teologia completamente fora da teologia da igreja. Isso é lamentável. Mas vamos refletindo passo a passo para vendo e percebendo também as contradições que nós vamos perceber, né, na tentativa de interpretar os fenômenos em que pessoas alegam estar possuídas, seja por demônios ou seja por espíritos. Continua esse exorcista dizendo: pelo contrário, já não partilho da opinião daqueles que falam das almas vagantes. Então, bom, esse exorcista não acredita em almas que ficam vagando neste mundo. Que bom, né? Pelo menos isso, né? Para ele, o que aconteceria é: os demônios dariam ordem aos espíritos que estão no inferno, e do inferno esses espíritos viriam para atormentar algumas pessoas. E não seriam almas que estão vagando neste mundo. Então ele não acredita nessas almas vagantes ou de larvas de pessoas falecidas, de morte violenta, as quais estariam ainda à espera que eles encontrassem um lugar definitivo e, entretanto, poderiam entrar em pessoas viventes. Então, nesse ponto, este exorcista não acredita, perfeito, porque a doutrina não ensina isso mesmo, né? Em relação aos falecidos que se encontram no purgatório, nada proíbe que possam, com autorização divina, fazer o purgatório em almas viventes, isto é, em pessoas ainda itinerantes sobre a terra. E aqui outro absurdo. O que seria a pessoa fazer o seu purgatório em almas viventes, possuindo pessoas? Não tem sentido. Para que uma alma do purgatório iria possuir alguém? Ia atormentar alguém? Se nós cremos que quem está no purgatório já alcançou a salvação, apenas está passando por um processo de purificação, como que uma pessoa que está em estado de purificação vai atormentar outra pessoa neste mundo? Não tem sentido. É fantasia? Não tem sentido, né? A respeito da invasão, pelo menos temporária, de pessoas viventes, a minha experiência leva a me acreditar nela. E aqui ele está dizendo, né, de aquilo que foi dito no começo deste vídeo, aquele padre que acredita que alguém pode ser possuído pela alma de uma pessoa viva, né?
E aqui esse exorcista também acredita nisso. Mais que uma vez me aconteceu, durante o exorcismo, notar a presença do espírito do mago que realizou o malefício. Agora, como que ele notou a presença do espírito do mago que realizou o malefício? Ele viu esse espírito, por acaso? Qual o critério que ele tem para dizer que era o espírito do mago que está vivo num lugar distante, fez um malefício, né? E o seu espírito está ali atormentando uma pessoa? Não tem critério nenhum, não tem fundamento absolutamente nenhum. Isso é pura crendice e fantasia. Né? Então, ele diz que notou, às vezes, a presença do espírito do mago que realizou o malefício e que ainda se encontra ativo na pessoa que mantém ligada a si. Pode-se falar nesses casos de plágio de um vivente. Aqui ele chama de plágio de um vivente, alguns chamam de duplo, né? Ou seja, a pessoa está viva aqui, mas a sua alma, ou parte da sua alma, agiria em outra pessoa, em outro lugar. É fantasia? E não tem nada a ver com a doutrina da igreja? Né? É puro erro de interpretação. É claro, uma pessoa que conheceu o mago, alguma coisa que acha que alguém fez um malefício para ela, aquilo a perturba de tal forma, ela sente a presença daquela pessoa perto de si, mas isso é pura imaginação e fantasia, e que esses exorcistas acreditam como se fosse algo objetivo e real. É lamentável, né? Bem, continuamos. O exorcista da marca diz assim: nos casos de possessão diabólica, os demônios manifestam violência, ódio, raiva, linguagem e gestos de força incrível e de potencialidade negativa. Pelo contrário, a relação com as presenças de almas nunca é violenta, diz este exorcista, embora frequentemente incômoda. Por vezes chega mesmo a ser uma relação serena e finalizada, a oferecer sincero auxílio. Há cerca de 10 anos veio me procurar por 3 ou 4 vezes uma moça que sentia uma presença continuamente, mas com comportamentos muito respeitosos e mesmo positivos, no sentido do auxílio e da iluminação. A última vez que ela me procurou, disse-me: vou deixar de vir aqui, porque o Espírito recomenda-me muito que não o expulse e também me pede que não me case, pois quer viver serenamente comigo. Até a data, de fato, ela ainda não se casou. Olha que curioso e que também fantasioso, né? Essa interpretação. Então, esse exorcista diz que quando existe a presença de uma alma penada, de uma alma de um falecido, a presença não é violenta. Então, quando é violenta, quando atormenta, é o demônio. Mas pode ser que tenham almas que venham para pedir oração, as almas do purgatório, que é um outro assunto, que talvez a gente pode abordar em outro vídeo, né? Que não é doutrina da igreja, é uma certa crença no meio católico, mas isso é uma outra questão. Então, no caso de manifestação dessas almas, seria uma coisa mais ou menos tranquila, meio incômoda, mas tranquila. Então aqui ele cita o caso de uma alma, né, que possui ali uma pessoa, mas não quer ir embora, né, daquela pessoa, porque aquele espírito se sente bem, né, naquela moça, e aquela moça, por sua vez, não casou também, e ela não quer mais voltar no exorcista também, porque não quer que aquela alma vá embora, né, mas que também aquela alma esteja ali. Então o Espírito recomenda-me muito que não expulse e também me pede que não me case, pois quer viver serenamente comigo. E isso para uma moça que também não casou. Será que aí não tem um monte de questões psicológicas? Uma pessoa que não consegue encontrar alguém, e aí tem várias outras questões psicológicas que se misturam, porque não é simplesmente o fato de não encontrar alguém que faz alguém imaginar que tem espírito que está vindo para ficar com ela, né? Mas aqui é um caso específico que mostra que tem um fundo psicológico muito grande e que esse sentir a presença de um espírito que lhe dá uma certa realização. Então ela não consegue encontrar alguém fisicamente, mas tem um espírito que está comigo. É uma compensação fantasiosa, imaginada, mas que ela tem como algo real, como se fosse um espírito que está ali com ela, né? Mas que não passa de fenômenos psíquicos e psiquiátricos e psicológicos que certamente seriam explicados a partir dessas questões, né? Bem, continua esse exorcista dizendo como pode chamar-se demônio um tal espírito. Então ali não se trataria de demônio, se trataria de fato de uma alma. Mas para que uma alma vai querer viver serenamente possuindo alguém? Não tem sentido algum. Se essa alma é boa, não é do inferno.
Se essa alma, então, está no purgatório, para que ela vai querer ficar na pessoa, sendo que no purgatório ela vai se purificar para estar com Deus? Veja, não tem sentido algum essa ideia. Isso tudo é a imaginação dessa pessoa que está passando por, sei lá, de situações difíceis, né? E que tudo isso vem à tona, mas não tem nada ali de objetivo. São só, continua esse exorcista, e sempre os demônios que de maneira enganadora procuram aproximar-se do homem. Ou existem espíritos vagantes de falecidos que, não encontrando paz após a morte, se metem à procura de uma companhia humana. Isso não tem sentido. Então, espíritos de falecidos que não encontram paz. Ora, se não encontram paz, estão no inferno. Então não vão querer companhia humana. Se foram condenados é porque têm ódio e tudo mais, né? Não procurariam companhia humana. Estariam condenados. Se estão no purgatório, não tem por que também procurar companhia humana se no purgatório elas vão passar pela purificação para encontrar-se com Deus. E no purgatório a gente pode dizer a pessoa já está em paz, porque encontrou a salvação. Né? Aquilo que ela purga e dói no interior, porque, né, é o fato de não ter amado plenamente nesta vida, o quanto poderia, e essa dor, né, é que vai purificando também os pecados, né? E aí são teorias teológicas para explicar o processo de purificação, mas para dizer não tem sentido uma alma que não encontra paz querer ficar na companhia de uma pessoa humana. É absurdo. Absolutamente absurdo. Aí, diz esse exorcista, nestes casos o exorcismo é inviável, sim, e é inviável mesmo, porque a pessoa não está possuída de fato e precisa passar com um psicólogo, psiquiatra e por aí vai. Né? E essa interpretação de achar que não, é um espírito mesmo que está ali, né, querendo a companhia dessa pessoa. Isso não é doutrina da igreja, isso não tem o menor sentido, né? E isso é fantasia. O exorcista inglês, durante o exorcismo, ele diz, a todos os espíritos que causam tentação, danos ou tormentos, costumo tratá-los a priori como demônios e não como almas condenadas, pelos seguintes motivos. O Novo Testamento parece considerá-los assim. A nota 14 do ritual romano segue esta linha. Como os espíritos humanos condenados ao inferno acabam se tornando um pouco como os demônios, provavelmente não existe grande diferença em tratá-los como tais. Então esse exorcista é dessa opinião. Sempre eu vou tratar tudo como demônio. Pode ser que seja uma alma de alguém do inferno, não importa, porque se ele está no inferno, ele está no mesmo ambiente com o demônio, ele se torna um demônio. Ponto. Né? Então a gente vê que já é diferente dos exorcistas anteriores. Né? Cada um vai interpretando de um jeito, essa é a verdade. Né? Mas pelo menos aqui ele não fica abrindo brecha a pensar que pode ser a alma de alguém que está ali, pá. Né? Embora esta interpretação não seja correta e possa ser corrigida. São, sobretudo, os espiritualistas que têm tendência para interpretar os fenômenos relacionados aos espíritos de pessoas falecidas. Interessante, viu? Ele diz aqui que mesmo essa interpretação dele, de achar que esses espíritos condenados ao inferno até poderiam possuir alguém, mas seriam tratados por ele como demônio, pode ser que essa interpretação esteja errada. E está mesmo. Né? Mas pelo menos aqui ele não fica dando brecha a achar que é ou pode ser um espírito, isso, aquilo. Ele trata tudo como demônio e ponto final. Não fica dando brecha para fantasiar outras coisas. Pelo menos isso. Né? Deste modo, seguramente não consideram as almas dos falecidos como mandadas ao paraíso ou ao purgatório ou ao inferno. Termina dizendo esse exorcista. Na minha experiência de exorcista, aconteceram casos que, inicialmente, poderiam ou queriam levantar dúvidas, mas logo em seguida a verdade veio à tona. Por exemplo, quando uma voz demonstra um conhecimento extraordinário de uma pessoa falecida, considero que não me encontro na presença desse morto, mas do espírito malvado que o possuía. Então, o que ele está dizendo aqui? Então, tá lá uma pessoa que está em transe, possuída, e diz que é fulano, que é o espírito de uma pessoa que morreu, por exemplo, né? E que, então, o que esse pai está dizendo? Não, eu estou considerando que ali não é aquela pessoa que está possuindo, é o espírito da pessoa, mas é o demônio que a possuiu e que está fazendo-se passar pela pessoa. Neste caso, dirijo-me a ele como espírito maligno ligado a esta pessoa, né? Saia. E não como espírito de fulano, ou seja, esse exorcista está dizendo, não acredito que é o espírito da pessoa que está ali, mas pode ser um demônio que tenha possuído essa pessoa enquanto ela estava viva. E agora usa, né,
do nome dessa pessoa para enganar. Né? Quando escrevi, seguramente não é o único ponto de vista compatível com a fé, e será com interesse que ouvirei opiniões dos outros exorcistas. Então aqui a gente está vendo que as opiniões são diferentes de um exorcista para outro, como interpreta os fenômenos. O exorcista da Puglia diz: nego que o demônio possa se servir da alma de um condenado para se apoderar de uma pessoa ou de um lugar, pois seria um enorme tormento aos parentes ainda vivos saberem que aquele familiar tinha se unido aos demônios. Não seria mais que um engano preparado pelo demônio para fazer aos parentes vivos se desesperarem. Interessante essa posição, né? Então, nego, não existe almas de falecidos que possam possuir alguém. E eu nego, diz esse exorcista, que o demônio possa se servir das almas para causar o tormento em uma pessoa. Porque imagina, o que os familiares dessa pessoa que faleceu, que de repente estaria atormentando alguém, não iriam sofrer, né? Isso é uma artimanha do inimigo e do demônio. Então é sempre o demônio que está agindo e nunca o espírito de uma pessoa falecida. A esse respeito, lembro-me do que me disse Padre Pio, quando apresentei a ele o meu primeiro caso de exorcismo, em que o demônio me dizia que eram 4 os que se tinham apoderado daquele corpo, e que todos os 4 eram almas condenadas. Chegando mesmo a dizerem seus nomes, os lugares de onde vieram e o modo como tinham morrido. Padre Pio respondeu num tom forte: não se deixe enganar. Não são 4, mas um só, e é o verdadeiro diabo que faz 4 vozes diferentes e assume todas as atitudes possíveis. Quando desmascarei o demônio, este respondeu: não sabe que sou mentiroso por natureza? Este conceito, baseado na mentira constante do demônio, é muito bem descrito no filme O Exorcista, quando ele se disfarça de mãe do exorcista com o objetivo de aterrorizar aquele pobre padre. Então, interessante o que diz esse exorcista. E aqui citando o exemplo de Padre Pio. Quando uma pessoa está possuída e diz que está possuída por uma alma de uma pessoa que faleceu, é mentira do demônio. Ponto final. E aqui ele cita a autoridade de Padre Pio. Não é as almas dos falecidos. É sempre o demônio que engana e que mente. Isso é uma questão, né? Isso é uma questão que se coloca. Se está ali uma pessoa que diz que está possuída e fala, né? Eu estou possuída por uma pessoa, eu sou uma alma que morreu em tal ano, então é um espírito de um morto. Como não saber que é o demônio que está mentindo? Isso vale para tudo. Está dizendo ali que é Lúcifer. E se for mentira? Está dizendo que é Satanás. E se for mentira? Como saber se o demônio é o pai da mentira, conforme se diz? Alguns exorcistas dizem, mas quando impelido pelo exorcista a dizer a verdade, os espíritos são obrigados a dizer a verdade. Então, aí os exorcistas acreditam no que os supostos espíritos dizem. E se disser, eu sou uma alma penada de uma pessoa que morreu em 1930, eles vão acreditar porque acreditam que o espírito tem que falar a verdade porque o exorcista está pedindo. Mas o engraçado é que os exorcistas pedem às vezes 1000 vezes para o espírito sair e não sai. Tem exorcismo que demora 2, 10 anos e por aí vai. Então é tudo contraditório. Essa é a verdade. E pelo menos num primeiro momento é mais sensato dizer, é sempre o demônio. E nunca achar que pode ser a alma, né, de uma pessoa, e muito menos a alma de uma pessoa que está viva, como alguns exorcistas mostraram acreditar e que é pura fantasia. O exorcista do Piemonte vai dizer, por isso, a minha opinião é a de que não se trata necessariamente de uma pessoa possuída por almas de falecidos, e que, portanto, é preciso encontrar outras explicações. Por exemplo, em determinadas ocasiões, pudemos notar que não estava presente a avó falecida que tinha amaldiçoado o matrimônio, mas que havia um demônio de maldição e ódio que a avó tinha utilizado, ou de que estava possuída, por ser uma pessoa dedicada ao ocultismo. E esta realidade surgiu, embora num primeiro momento o interrogado se tivesse respondido sou a avó. Então, às vezes a pessoa, né, ali diz que está possuída pela avó, e às vezes essa pessoa teve problema com a avó, né? Então a avó ali amaldiçoou, por exemplo, né? Então não se trata do espírito da avó que está ali, que faleceu e que tinha amaldiçoado, né, ali a pessoa, mas do demônio que
a avó evocou ao amaldiçoar aquele casamento. Mas tudo isso aqui é interpretação, viu? No fundo é tudo psicológico. A pessoa guardou mágoa da avó, acreditou que a avó amaldiçoou o seu casamento e ela ficou com aquilo de modo tão forte. Pode ser que surgiram problemas no casamento e já achou que esses problemas era por causa da maldição da avó. Então achou que ali podia ter algum espírito, alguma coisa, porque a avó mexia com o ocultismo e que alguma coisa podia estar interferindo no relacionamento dela. E aí já começa a achar que é coisa e daí, às vezes, acreditando nessas bobagens, né? Em períodos mais difíceis, pode ser que aí, né, num estado alterado de consciência, porque foi alguma espécie, né, de exorcista e que rezou e que fez a pessoa entrar em estado alterado de consciência, e porque o fato da avó ter amaldiçoado marcou tanto, e a avó já faleceu, mas ficou essa mágoa, então em transe diz eu sou a avó, porque o que está atormentando é a maldição que a avó jogou, né? Então, eu sou a avó que está atormentando, mas no fundo são questões psicológicas. E aqui a gente pode ver, não é nem o espírito da avó e nem o demônio, são questões psicológicas. Mas é lamentável que às vezes o exorcista acredita naquilo que se diz. Esse pelo menos interpretou que quando a moça disse que estava possuída pelo espírito da avó, né, interpretou que não é o espírito da avó. É o demônio que a avó evocou ao amaldiçoar o casamento ali da moça, né? Tudo é interpretação, porque não passa tudo de questão psíquica e psicológica. Exorcista francês. Pessoalmente, tendo me encontrado por várias vezes diante de tais situações, penso que se trata de uma astúcia muito sutil, porque o exorcista não fica transformado por se encontrar cara a cara com o diabo, mas é como que desviado e, sobretudo, colocado à prova quando o espírito possuidor afirma que é uma alma condenada, ou seja, um ser humano, com a mesma constituição natural do exorcista. A dúvida persiste: seria uma alma ou um demônio enganador? Tive duas situações na Ruma. Então é interessante o que ele está dizendo aqui. Quando um exorcista vai exorcizar, ele espera encontrar um demônio. Mas se de repente aquela pessoa que está em transe lá diz, né, que quem está ali é o espírito de alguém que faleceu, aquilo vai assustar, vai mexer com o exorcista. Então isso poderia ser uma artimanha do demônio para causar um certo desconforto no exorcista, né, e enganar. Poderia ser, teoricamente, né? Mas vamos ver os casos que esse exorcista francês conta. Conta então um fato. Helena, mulher muito religiosa, após perder emprego, foi cuidar de Eugênia, mulher acamada e que nem a família queria cuidar, pois era uma pessoa má e muito difícil. Eugênia não acreditava em Deus e recusava-se a rezar. Certo dia, de repente, Eugênia levantou-se, parecendo estar vendo algo. Fez um sinal de rejeição a esta aparição, deitou novamente, expirou, né, e morreu. Helena sentiu um odor muito ruim neste momento, e isso a impressionou bastante, né? O que a Eugênia viu e rejeitou? Seria, porque ela está dizendo, né? Eugênia estava doente, Helena estava cuidando de Eugênia. Eugênia parece que teve uma visão, olhou assim, né, meio espantada e de repente voltou a deitar e acabou morrendo. Então parece que ela viu alguma coisa. Será que ela viu Cristo, Maria? E ela fez um sinal de rejeição ao que ela viu. Então se viu Cristo e Maria, estava rejeitando Cristo. Ou viu Satanás e rejeitou Satanás. Helena não sabe. Mas acontece que dias depois, sobretudo no horário em que Eugênia havia falecido, Helena começava a sentir dores e coisas estranhas. Então, no horário em que Eugênia morreu, Helena sentia coisas estranhas, né? O exorcista, que foi atender Helena, procedeu então aos exorcismos, achando que Helena estava sendo atormentada, né? Será pelo espírito de Eugênia ou pelo demônio que atormentou Eugênia? E é a questão: quem atormentava Helena? Seria a alma perturbada de Eugênia ou a fúria de Satanás? No caso de que no último instante a Eugênia acabou rejeitando Satanás e aceitando a Cristo, porque a Helena ficava rezando para que Eugênia se convertesse. O que será que estava acontecendo? Então, a Helena, né, perturbada, aquilo impressionou o modo como Eugênia morreu. E o fato de ela estar afastado da fé
e aquilo que aconteceu no último instante da sua vida. E aí todo o horário ali do falecimento de Eugênia, a Helena sentia coisas estranhas, né? Então acreditava que estava sendo perturbada por espíritos. Seria o espírito de Eugênia que estava atormentando-a ou o demônio? Nenhuma coisa nem outra. Mas tão somente uma questão de perturbação mental, psíquica e psicológica de Helena diante de todo o fato junto de Eugênia. Somente isso. Né? Eugênia alucinou, provavelmente, no último instante ali da sua vida, né? Devia estar agonizando, enfim, né? E aquilo impressionou Helena. Então, no horário que Eugênia faleceu, a impressão psicológica foi tão forte que ela sentia coisas ruins, psicológico, mas interpretava que isso era ação do demônio ou do espírito de Eugênia, tudo psicológico. Bem, o exorcista da Campanha. Desde as experiências e as reflexões apresentadas, estou convencido de que o protagonista no campo das possessões e dos fenômenos colaterais é unicamente e sempre um demônio qualquer, não uma alma condenada. Todos sabemos que, por definição, o maligno é sempre mentiroso e enganador. Então esse exorcista diz muito claramente, sempre, qualquer ação do demônio, né, de possessão, vexação, é sempre o demônio, nunca a alma de um falecido. Já por vezes me aconteceu de um espírito maligno, através da pessoa possuída, se fazer passar por fulano ou cicrano, mas era tudo mentira, tudo engano do demônio. Durante um exorcismo, a pessoa exorcizada começou a chorar, pedindo orações e uma missa de sufrágio. Alguns interpretam ou interpretariam que poderia ser uma alma do purgatório, né? Não acreditei, diz este exorcista. Continuei com o exorcismo, resultando assim que aqueles pedidos não eram mais do que uma encenação para evitar o exorcismo. O espírito maligno explodiu em insultos e palavrões, naquele caso. Né? Não vamos entrar aqui na avaliação também deste caso, né? Para saber se era uma possessão ou se era também tudo questões psicológicas, né? O caso contado não dá elementos para a gente avaliar com mais afinco. Mas é interessante a interpretação aqui, né? Não é a alma do purgatório pedindo missa, né? Não, as almas não podem vir, né? É sempre o demônio que está agindo. É o que acredita esse exorcista. Agora o exorcista americano vai dizer, em muitos casos que tratei, verifiquei que havia certamente almas de mortos que podiam ser chamadas e que, sobretudo por causa de sua possessão demoníaca, tinham escolhido ficar num lugar e atormentar as pessoas que lá viviam. Então o exorcista diz que nunca, isso aí não existe, de alma condenada vir possuir pessoa. Agora o exorcista americano diz que certamente as almas dos mortos podem vir, ainda mais se durante as suas vidas elas foram atormentadas, agora elas vão atormentar os outros, né? Meio que vão se vingar. Fantasia, não tem nada a ver com o ensino da igreja. Num caso, diz esse exorcista, tive mesmo que enfrentar as almas de um homem e de 2 mulheres que tinham morrido numa casa, veja só, né? Enfrentou 3 espíritos de mortos. Durante algum tempo, tinham atormentado a família que lá vivia. As nossas orações de exorcismos, que são inestimáveis, em alguns casos não têm efeito sobre estas almas, porque não são demônios. O que vai fazer? Se não é o demônio que está ali, o exorcismo não funciona. Aquilo que se deve fazer, diz esse exorcista, é adaptar e usar algumas das orações que recitamos em favor dos mortos, mas também, ao mesmo tempo, falar com estas almas atormentadas, mandá-las embora e fazê-las compreender que a família que estão atormentando não tem sentimentos de ódio para com elas e que as perdoa. Durante a oração, procuro levar estas almas para a luz de Cristo, onde Deus depois atuará conforme julgar a sua justiça. Então aqui é óbvio, então se trata provavelmente de pessoas que estavam achando que estavam sendo atormentadas por espíritos, de pessoas que eles conheciam e tinham morrido. Talvez ficaram mágoas, situações não resolvidas. E aí, óbvio, né, que quando tem essas coisas e junto à crendice de que por causa disso essas almas podem ficar presas, porque tiveram situações que não foram resolvidas. As pessoas então acham que estão sendo atormentadas por esses espíritos. É óbvio que o exorcismo expulsando o demônio não vai resolver. Porque o exorcismo de demônios não vai resolver a culpa e as questões psicológicas que estão envolvidas. E aqui a gente vê
um caso como esse não tem nada a ver com o espírito de morto que está ali atormentando, tem a ver mais com as pessoas que estão vivas, mas que guardam diversos sentimentos com relação aos espíritos, às pessoas que faleceram. Eu já peguei situações de uma pessoa, né? Eu me lembro, padre novo, jovem, a casa está assombrada. Achava que era o espírito da mãe que estava ali, né? Então, qualquer barulho estranho, né? Tinha sensações estranhas, fenômenos assim, simples, né? E aí vai conversando, vai conversando, vai conversando. A mãe havia falecido e havia situações não bem resolvidas entre a filha, que estava achando que o espírito da mãe estava ali. Havia situações não resolvidas entre a filha e a mãe. Então, havia sentimentos de culpa, diversas questões psicológicas. Isso fazia aquela moça acreditar que, por causa disso, o espírito da mãe ainda estava ali. Tudo crendice. Claro, daí tem que trabalhar a questão da culpa, do perdão, né? Para que esses fenômenos vão surgindo, mas não são fenômenos causados pelo espírito, mas muito mais pelo próprio vivo que está com a cabeça cheia de coisas, né? E até, né, faz parte da cultura, das crendices, das dores também, né? De situações que não foram resolvidas. Não cabe julgar as pessoas por crerem nessas coisas, mas ajudá-las, né, de maneira equilibrada a lidar com essas situações, né? Que ficaram, mas mostrando que não se trata do espírito da mãe que está ali, que é preciso sim, né, uma dimensão de perdão, enfim, por aí vai. Continua esse exorcista americano dizendo, né, é um fato provado e nós sabemos, pela experiência de muitos exorcistas e pelos relatos da história, da antropologia e das outras religiões, que nem todas as almas, após a morte, vão imediatamente para o paraíso, purgatório ou inferno. Como que isso é um fato provado? Não é a doutrina da igreja. A igreja não diz que nem todas as almas vão para o paraíso, purgatório e inferno. A igreja diz que todos vão ou para o paraíso, ou para o inferno, ou para o purgatório, ponto. Não abre brecha para algumas delas ficarem presas por causa do seu apego às coisas materiais ou porque se entregaram ao demônio. Não existe isso na doutrina da igreja. Isso é crendice. Ocasionalmente, tendo que lidar com estas almas atormentadas, é possível encontrar um demônio. Nessas situações, é necessário prudência, porque é possível libertar efetivamente aquela alma ou então fazer com que esta regresse para o demônio durante o combate. O demônio é o mestre da mentira e procura enganar-nos de maneira que pode. Pela nossa parte, devemos reconhecer que o Senhor sempre permite, por uma razão específica, que essas situações aconteçam e que nós podemos nos beneficiar com elas, devido ao conhecimento que obtemos. Né? Não, né? O Senhor permite que o demônio se sirva das almas e tudo fantasia. Não é doutrina da igreja. Nos últimos anos, a maioria dos casos parece estar relacionado com aquelas almas que tinham sido possuídas e usadas, ou manipuladas pelo demônio para atormentar ou aterrorizar pessoas e famílias. Por vezes, alguns destes casos acontecem por causa de uma antiga maldição feita sobre a família. Então, o que ele está dizendo é o que alguns outros exorcistas também já disseram, que pessoas que foram possuídas, ao morrerem, vão possuir outras, né? O que é tudo fantasia e não tem base na doutrina da igreja. Um exorcista de Lásio diz assim: sobre o problema das presenças, com base nas minhas pobres experiências, acertei sempre que se tratava do espírito maligno. Então aqui ele diz, é sempre o diabo, o demônio, nunca é a alma de morto, de falecido. Quer nos poucos casos de possessão, quer nos múltiplos casos de infestação pessoal ou local. Só num caso, o espírito declarou que era uma alma condenada, revelando o nome, o apelido, a circunstância da morte e o motivo de sua presença naquele homem. Mas após um exorcismo, que pareceu resolver definitivamente a situação, nunca mais soube nada a seu respeito. Como interpretar o caso? O demônio também pode se mascarar de alma condenada, como afirma o ritual. Então, para esse exorcista, quando uma pessoa está possuída e o suposto demônio, né, o suposto espírito diz que é a alma de um falecido, é o demônio querendo enganar. O exorcista da campanha
Diz: perguntam-me se aqueles que fazem sofrer uma alma são sempre somente demônios, ou se então também podem ser almas condenadas. Mesmo considerando os enganos em que o demônio procura nos fazer enganar, creio que é possível a intervenção dos condenados, de quem está no inferno, né? Almas que estão no inferno. Então esse exorcista acha que é possível. Também sabemos que os demônios têm uma hierarquia própria. Sabemos da onde. Por que razão o demônio-chefe não pode ordenar a um condenado que atormente uma alma? E aqui ele diz que um demônio pode dar ordem a uma alma que está no inferno para atormentar uma pessoa viva. Com base em quê? Nada, nem na Bíblia, nem no magistério da igreja. É fantasia. Deduzo do que? Não sei, né? Também dos casos em que acompanhei uma força muito inferior àquela que encontro quando se trata da presença de demônios. Então, que ele diz, né? Quando é a alma de um falecido que possui, é um pouco mais fraco de quando é um demônio. Na verdade, são interpretações, né, subjetivas, baseadas numa certa crendice e que não tem fundamento nem na escritura e nem na interpretação correta desses fenômenos em que uma pessoa diz que está possuída pelo espírito de alguém e, por vezes, não passa tudo de questões psíquicas, psicológicas, psiquiatras, parapsicológicas e por aí vai. Continua esse exorcista dizendo: existem almas vagantes que ainda não receberam um destino definitivo. Não é verdade, não é um ensino da igreja. Né? Não é verdade. Então, ou está no inferno, está no inferno. Ou está no céu. E as que não têm ainda nem céu, nem inferno, estão no purgatório. Nesse sentido, já tem o céu, mas precisam de purificação. Não existe almas que não têm destino definitivo e ficam vagando. Narra um episódio excepcional, que ainda conservo as fitas cassetes gravadas. Um dia veio ao meu encontro uma senhora que sofria de dores fortes e estranhas. Rezei e a senhora entrou como que em transe. Interroguei-a sobre a eventual manifestação que ela tinha. Diz-me, em nome de Deus, quem você é? Respondeu às minhas perguntas sem muita dificuldade. Disse ser um albanês de origem calabresa. No dia de finados, pegou a estrada em direção à Calábria no volante de um automóvel, matando também outra pessoa. Reparo que quando falo de diabos e de inferno, fica aterrorizado. Pergunto-lhe, está no inferno? Responde com força, não. Onde está? Aquela alma diz, na escuridão. Então é a alma que possui uma pessoa, né, teoricamente, e está dizendo que, né, morreu naquele, né, acidente, que atropelou, matou uma pessoa. Né, então, teoricamente, essa alma está perturbada. Perguntei como é que entrou naquela mulher. E ele me respondeu com uma história muito resumida, que depois a senhora, quando saiu do transe, confirmou. Disse que foi obrigado a entrar nela por obra do guarda do cemitério, que tinha utilizado partes do cadáver daquela alma para realizar um malefício. Veja, isso é completamente fantasioso e absurdo, porque o coveiro teria usado parte do cadáver para fazer um rito, isso fez com que aquela alma ficasse presa. Mas da onde vem isso? Isso é fantasia. Perguntei se desejava ver a Deus. Responde com longo sim, ausente de desespero e com grande desejo. Certo dia falei de Nossa Senhora, não sabia nada a respeito dela e disse, de imediato, que a sua mãe se chamava Carmelina. Comecei a instruí-lo, escutava com interesse. Fiquei com dúvida de que realmente estivesse na escuridão. Diante da pergunta se estava disposto a pedir perdão a Deus pelos seus pecados, respondeu que sim. Fiz-lhe uma confissão genérica, conduziu-o e absolviu sob condição. Então aqui o padre atendeu a confissão de uma alma que possuía uma pessoa. Absurdo completo. Né? Depois perguntei se iria embora da mulher. Respondeu que sim, após cerca de 20 dias. E para onde irás? Irei espiar. Porventura no purgatório? Nessa noite, quando a senhora voltou para casa, a personagem lhe diz claramente: fiz-te sofrer muito, mas a culpa não foi minha. Quando estiver no céu, hei de rezar muito por ti. Este caso levanta grandes problemas teológicos. Não levanta nenhum problema teológico, levanta problema psíquico, psicológico, psiquiátrico e de fato de acreditar em crendices e em coisas desse tipo. Mas penso em São Francisco, que obteve a ressurreição de uma mulher que tinha morrido em pecado mortal, que se confessou e depois voltou a adormecer em paz. O caso citado aqui de São Francisco não tem nada a ver, né? Porque não se trata de uma alma penada, e mesmo assim teria outras questões a tratar com relação a este caso
citado, mas não convém neste vídeo, também para não alongar, mas o exemplo dado de São Francisco não tem nada a ver, né? O que se trata é de crendice, né? De alguém que acha que está possuído, imagina, né? E não tem base nenhuma. A conclusão de tudo isso, desses discursos dos vários exorcistas contraditórios, como a gente viu, né? E o próprio Gabriel Amorfi está dizendo, porque aqui é a conclusão do capítulo, ele diz: a conclusão disso tudo é que não pretendemos tirar nenhuma conclusão. Que bom, pelo menos no livro. Para nós é suficiente ter exposto um dos muitos problemas que se podem apresentar aos exorcistas, e que nós apenas podemos testemunhar esperando que sejam outros, biblistas, teólogos, médicos, a darem explicação ou a se aprofundarem sobre eles como objeto de estudo, o que já foi feito. Psiquiatra, psicólogo, parapsicólogo explica estes casos de pessoas que acham que estão possuídas por espírito. Veja, é muito interessante que a pessoa, às vezes, dependendo da cultura em que ela está, e por problemas vários que ela pode enfrentar na vida e também de estrutura psíquica, psicológica, ela pode entrar num estado alterado de consciência e achar que está, ou manifestar o inconsciente, né? Manifestar como se estivesse sendo possuída pelo espírito de alguém, né? Por um demônio. Dependendo da cultura, por exemplo, aqui no Brasil pode ser que tenha pessoas que vai ser possuída por Exu, por entidades, né? Por exemplo, das religiões de matriz africanas que tem em nossa cultura, né? A pessoa vai manifestar isso. Uma pessoa que está num lugar onde nunca se ouviu falar dessas entidades, nunca vai ser possuída por essas entidades. Por quê? Porque isso não está no inconsciente, na imaginação dela. Agora, num país que tem uma base cristã, católica, a maior parte do nosso país, mas tem uma base de espiritismo muito forte, de crenças em almas penadas. Então, em países que é marcado por essas crenças, pode ser que alguém, em estado alterado de consciência, manifeste estar possuído por alguém, por espírito de alguém que faleceu. Mas saber que se de fato é o espírito que está ali é outra coisa. Né? É outra coisa. Geralmente não, com certeza não. Se trata de imaginação de pessoas que estão fora do seu estado de consciência, estão em transe, né? E manifestam aquilo em que acreditam, em que suas crenças, né, estão marcadas em seu imaginário, em seu inconsciente. Gabriel Amorfi escreveu esse livro em 1996. Mas parece que ele mesmo crê em almas penadas e possessão causada por espírito de pessoas falecidas. E o próprio Gabriel Amorfi confessa num dos seus últimos livros tudo isso e diz que também chegou a confessar a alma de um falecido, o que é um absurdo, né? Um absurdo teológico, né? Enfim, nós tratamos disso em vídeos anteriores. A nossa conclusão é que parece-nos que a avaliação crítica destes exorcistas é muito limitada. E está certo os exorcistas que ao menos dizem, não temos como julgar, não sabemos, né? Porque de fato a interpretação de boa parte deles é limitada. Não parece haver rigor crítico para avaliar de fato a identidade de supostos espíritos. Então, uma pessoa diz que está recebendo o espírito de uma pessoa. Será? Você acredita só porque foi dito, a pessoa entrou em transe e diz é o espírito de X, e você acredita? Qual critério? Faça perguntas para saber se esse espírito sabe de fato responder e revelar, e mesmo que às vezes respondesse algumas coisas que parecem ocultas, poderiam ter outras explicações psíquicas e parapsicológicas, mas isso é um outro assunto, né? O fato é que não há rigor nenhum para comprovar que uma pessoa está sendo possuída por um espírito de um falecido. Nenhuma prova. Isso é tudo imaginação. Muito menos parece terem conhecimento e levar em conta diversos aspectos psicológicos, psiquiátricos e parapsicológicos que explicam tais fenômenos. Fica claro que a crendice cria absurdos e contradições. E, de fato, com as crenças que há, e às vezes de fenômenos que num primeiro momento parece que eu não sei explicar, a gente vai inventar interpretações para dar conta destes fenômenos. Então, alguém entra em transe e diz que é a alma de ciclano que está ali. Oh, eu me impressiono. E eu acredito, porque eu não sei explicar aquele fenômeno,
Acredito que é aquela alma que está ali. Mas há diversas explicações psíquicas, psicológicas, psiquiátricas e parapsicológicas, né? A igreja é muito clara em dizer não existem almas penadas. Isso não faz parte da fé da igreja. Alma vagando. Não existe. Não existe possessão de espírito de falecido. Não existe. Para a igreja não existe. Ponto. Não tem brecha. Ah, mas tem uma brecha para... Não tem brecha nenhuma. A doutrina é clara. Tudo não passa de falha de interpretação, de casos em que a pessoa diz que está possuída. Falha de interpretação, crendice, falta de rigor crítico e desconhecimento ou não aplicação, né, de aspectos psicológicos, psíquicos e parapsicológicos para lidar com estes casos, né? Então, o mínimo que os exorcistas deveriam dizer diante desses casos é, de fato, não sabemos, né, mas não ficar inventando essas teorias teológicas que não têm base nenhuma e fundamento nenhum, nem na escritura e nem no magistério da igreja. Então, resumindo, né, com relação a exorcistas e as supostas almas penadas, não existem almas penadas. Existem pessoas que dizem que estão sendo atormentadas por almas penadas. Isso existe. Mas isso é crença delas que manifesta porque entra em um estado alterado de consciência e aí pode, em transe, pode manifestar o que você quiser e o que você acreditar, né? Uma pessoa louca acredita que é Napoleão, né? E ela diz, sou Napoleão, né? Às vezes pode falar igual, enfim, tudo fenômeno psíquico, né? Mas não existem almas penadas e nem possessão causada por espíritos de mortos, de almas falecidas. Isso é erro de interpretação de muitos exorcistas, infelizmente. É preciso um pouco mais de critério, né, científico e mesmo teológico, né, para lidar com supostos tais casos. Enfim, o que a igreja diz é: erro de interpretação não existe diante daquele que partiu deste mundo, ou inferno, ou céu, ou purgatório. Essa é a doutrina da igreja, ponto, que aqui a gente não vai abordar, tratar, né, o sentido, o significado, enfim. Por hora é isso. Curta, compartilhe e continue nos acompanhando em nossa série O Diabo e os Demônios, o que ensina a Escritura, a Igreja e os Fatos.